Eu falei pro Aleph, senta aqui na frente e fica tietando, viu, Aleph? Paguei para ele ficar aqui tietando. Não é, Aleph? Amém. Curve a sua cabeça. Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos trouxe para esse lugar. Nós sabemos que seremos marcados pelo próprio Deus, porque nós estamos aqui por causa dEle, tudo é para Ele e por Ele. Amém. Sabe, irmãos, sexta-feira começamos a Holy Fest. Nossa, é muito bom o som, né? Estão me ouvindo. Isso é glória. Sexta-feira começando a Holy Fest. E nós ouvimos uma palavra do meu esposo, do Fernando, sobre o que é ser um radical livre, aonde nós iremos chegar. No sábado, eu vi os meninos aqui pregando, né? Como é bom ver esses meninos que, né, Sérgio? Rafael, Alexandre, o próprio Mateus, nascendo, crescendo em Deus. E cada um contou sua experiência, aquilo que Deus fez, cada um contou da parte de Deus, e todos aqui foram impactados pela glória de Deus. E à noite nós tivemos uma palavra poderosa do pastor Ezequiel, aonde muitos receberam e tiveram as suas vidas transformadas. Muitos estavam com destinos diferentes, mas aquela noite foi destinos voltados para Deus. E hoje eu falei, o que eu falarei, né, com tanta glória que nós recebemos nesse final de semana. E eu ouvindo o pastor Ezequiel falar, e ele falou que Mordecai, ele ficou sentado na porta do rei. E quando Mordecai estava sentado na porta do rei, eu fiquei imaginando, ele ouvia todas as coisas que aconteciam naquele palácio. Ele ouvia tudo o que o rei falava, ele ouvia todo o costume do rei, ele via tudo o que o rei fazia. Porque imagina, quando você está sentado à porta, você tem todas as notícias. E o Senhor falou para mim, fala de Esther. Por quê? Esther foi uma menina que foi criada por Mordecai. E foi uma menina que, na verdade, era órfã. E era alguém que precisou ser instruída, precisou ser ensinada. Eu imagino quando Esther chegou ali na casa de Mordecai, Mordecai precisou ensinar todas as coisas para Esther. Ele precisou ensinar para Esther a forma de se portar como uma mulher. Ele precisou ensinar para Esther como ela se portaria diante de uma mesa. Ele precisou ensinar para Esther como ela falaria todas as coisas que ele conhecia. Ele precisou ensinar todas as coisas para Esther. E eu fiquei meditando nessa palavra no livro de Esther. E o Senhor me deu uma palavra. Sabe, nós precisamos ter alguém que nos ensine a andar no propósito. Nós precisamos ter alguém que nos ajude a andar no propósito. Sabe, muitas das vezes, a primeira coisa que eu quero falar para você, nós não podemos andar só. Porque quando nós andamos só, às vezes nós perdemos a nossa direção. E a história conta, né? Vocês conhecem no livro de Esther? Quantos aqui já leram Esther? Esther era uma menina órfã que foi criada por Mordecai e de repente teve um primeiro, como se diz, um desfile de moda que os pastores pregam. E ela foi escolhida para estar com o rei, para estar participando daquele desfile. E mais engraçado, ela foi escolhida pelo rei. Sabe, e uma das coisas que, quando a gente fala não andar só, eu imagino que Esther, ela nunca esteve só.
ela teve alguém discipulando, cuidando, instruindo. Você precisa estar andando debaixo de uma direção, de um discipulado. Porque quando você anda só, você se perde com o tempo. E a história conta que Esther ganhou o concurso, né? Vocês já ouviram falar muito disso. Esther ganhou o concurso e ela casou com o rei, foi escolhida pelo rei. Eu imagino que quando Esther chegou ali naquele palácio, porque eu imagino um palácio de um rei, tem muitas coisas, vocês concordam comigo? Acho que tem muito ouro, muita decoração, muita coisa bonita, muita prata, muitas coisas, muitos vestidos. E de repente Esther, ela ficou deslumbrada com aquilo tudo. Só que estava acontecendo algo com o seu povo. Tinha um decreto mandando matar. Esther estava ali distraída. Quando de repente, Mordecai manda avisar: Esther, você não está aí por acaso. Você não está aí por acaso. Você não está aí para desfrutar. Sim, ela poderia desfrutar, porque ela era a rainha. Mas ela estava ali para cumprir um propósito. Mordecai precisou dar uma direção para Esther. Por isso que muitas das vezes nós andamos sozinhos, nós ficamos perdidos. Às vezes nós precisamos ter um Mordecai na nossa vida para falar: ei, o rumo é aqui, volta para cá, não fica sozinho, tem algo para você. Sabe, nós, muitas das vezes, vai ficando mais velho, porque eu não sou velha, né? Eu sou mais experiente que vocês. A vida cristã vai passando, você vai se envolvendo, e às vezes você quer ficar só. Você não quer ouvir mais ninguém. Você quer ficar no seu canto, no secreto. Quem já fez isso? Agora eu quero ficar no secreto. Eu não quero ouvir ninguém. Às vezes o secreto se torna uma armadilha do diabo para a sua vida. Por quê? Porque você está no secreto, você começa o quê? A ouvir cochichos do diabo. Você começa a ouvir falácias do diabo sobre a sua vida. Mas de repente, quando você está ali naquele secreto, se você tem alguém que fala para você: ei, eu estou orando, tem um outro caminho, tem um outro percurso, tem uma outra direção, os seus olhos são abertos. Como foi na vida de Esther. Esther achou que ela estava no palácio para desfrutar. Ela estava ali, de repente ela ficou, eu imagino, deslumbrada com tudo aquilo que ela estava vivendo. Porque imagina, uma menina órfã, que não tinha nada, que não tinha ninguém, de repente ela virou uma rainha. E eu imagino que essa jovem, ela deve ter chegado no palácio e ficado olhando todas essas coisas. A visão dela ficou distraída. Muitas das vezes acontece isso conosco. Nós nos distraímos com as coisas do mundo. Nós nos distraímos com o que está na nossa volta. Talvez você distrai procurando um relacionamento. Talvez você distrai procurando uma vida financeira. Talvez você distrai olhando para as coisas do mundo, porque o mundo, ele é prazeroso, ele é bom. Eu não vou mentir para vocês. Às vezes seus olhos se enchem com isso e você fica distraído. Mas você precisa ter alguém que fala para você: ei, volta para cá, tem um caminho, tem um caminho. Sabe o segundo ponto? Esther sabia quem era Deus que ela servia. Sabe, Esther, quando ela foi diante do rei, vocês imaginam uma mulher que hoje nós estamos ainda caminhando para ter todos os direitos, tudo aquilo que vem. Mas imagina naquela época, uma mulher chegar diante do rei, era morte. Qualquer pessoa que chegou diante do rei morreria, a história conta. Só que Esther, o que ela fez? Ela falou: vai, manda o povo jejuar, que eu vou jejuar com as minhas servas, e eu vou diante do rei.
Sabe, eu creio que naquele tempo, Esther, ela sabia quem era Deus. Sabe por que ela sabia quem era Deus? Porque Mordecai ensinou para ela o Deus que ela servia. Mordecai ensinou para ela quem era Deus na vida dela. E ela foi encorajada. Eu imagino que quando Esther, ela estava ali orando, buscando a Deus para ele criar coragem para ir diante do rei, ela já conhecia, ela já teve experiências com esse Deus que ela servia. Sabe, a história conta, vocês sabem disso, que quando Esther chegou ali diante do rei, eu creio que ela estava cheia de coragem, de autoridade, cheia de vida, porque ela sabia quem era o Deus que ela servia. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós estamos diante de circunstâncias que o mundo coloca na nossa volta. Talvez às vezes você chegou aqui diante de um desemprego, talvez você chegou aqui diante de um relacionamento frustrado, talvez você chegou aqui diante de uma separação dos seus pais. Eu não sei. Talvez você chegou aqui com a enfermidade batendo na sua porta. Mas eu quero te falar como Esther. Esther, ela teve uma experiência. Ela sabia quem era Deus na vida dela. Sabe, você precisa saber quem é Deus na sua vida. Você precisa saber que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Ele transforma as suas circunstâncias. Ele te cura. Sabe, eu vou contar. Quando começou, acho que os irmãos aqui já ouviram muitas vezes eu falando isso. Mas quando começou essa situação que nós vivemos no ano passado, estamos vivendo ainda do coronavírus, eu fiquei muito assustada. Fiquei com muito medo. Medo da morte, medo das questões financeiras. Quantas vezes nós chegamos aqui no culto, nós ficamos 3 meses pregando para as cadeiras. E esse tempo gerou um pavor no meu coração. Gerou um pavor, um medo. E eu lembro que eu acordava todo dia de manhã e falava para o Fernando assim: Fernando, é melhor a gente ir para Goiânia. Ficar lá, porque se acontecer alguma coisa com a gente já está lá. Mas sabe o que era o meu medo? Eu falava, eu tenho que ir para Goiânia, tá lá, porque o meu túmulo tá lá para me ser enterrada. E eu falava para ele, eu não quero ser enterrada aqui. Mas um dia, eu acordei, e o Senhor falou para mim, você não conhece o Deus que você serve. O Deus que você serve vai guardar a sua família, a sua casa, e vai te livrar de todo o laço que o diabo tem colocado sobre vocês. Sabe, aquela palavra me encorajou, por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu falei, gente, Esther, eu acho que é da mesma forma. Ela deve ter chegado diante de Deus, porque quando ela mandou as pessoas jejuar, eu creio que ela também foi orar. Ela foi falar com Deus. E aquele Deus o quê? A encorajou. Sabe, muitas das vezes nós precisamos buscar para que Deus nos encoraje, para prosseguir, para que a gente possa ser aqueles que não vai prevalecer. Esther fala, eu vou, mas se eu morrer, se eu pereci, eu pereci, mas eu fui. Ela foi encorajada por Deus. Sabe, eu imagino que Esther chegando ali diante da sala do rei, ela deveria estar tremendo. Eu imagino que ela passava pela cabeça dela tantas situações. Nossa, ele vai me matar. Ele vai cortar minha cabeça. Mas quando ela chegou diante do rei, o brilho de Deus estava sobre ela. E eu imagino a história que quando aquele rei olhou para ela, ele não viu somente uma mulher. Ele viu o próprio Deus. E a história conta que ele levantou o cedro e falou para ela, peça o que você quiser. Peça o que você quiser. Se você quiser a metade do reino, eu te darei. E a história continua. Ela fez um jantar, chamou o maior inimigo. De repente a história, como o pastor Ezequiel conta,
O rei perdeu o sono, leu o livro, falou: nossa, ninguém honrou Mordecai. Olha que loucura. E ele fala: chama lá Hamã, né, vocês viram, colocou no cavalo e foi honrado. Só que a história ainda conta mais. Esther fez todo o banquete ali. E sabe o que aconteceu com o inimigo? Ele foi crucificado, ele foi degolado na forca que ele fez para o inimigo. Sabe, Esther, além de ter uma autoridade, além de ter conhecido o Deus, ela conseguiu tudo que ela precisava. O rei deu tudo para ela e libertou o seu povo. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje na nova aliança. A nova aliança. O que é a nova aliança? Jesus crucificado na cruz. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, ali foi o cedro levantado para nós. E quando nós entendemos revelação da cruz, nós entendemos que nós podemos entrar e desfrutar de tudo o que o rei tem. Quando Jesus foi para a cruz, ele falou para você: ei, levanta, anda, venha, coma, tem tudo para você. Esse é o rei que nós servimos hoje, Jesus na cruz. E quando Jesus está na cruz, o cedro está levantado. E quando o cedro é levantado, como foi levantado por Esther, ela teve todas as vitórias que ela queria. Muitas das vezes nós andamos e não sabemos a identidade que é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem tudo para nós. Não precisa mais nada. Sabe, quando nós temos revelação disso, que na cruz do Calvário não tem mais condenação. Na cruz do Calvário não tem mais depressão. Na cruz do Calvário não tem mais enfermidade. Na cruz do Calvário não tem falta de emprego. Na cruz do Calvário não tem mais falta de relacionamento. Na cruz do Calvário não tem mais ressentimentos. É tão simples. Talvez você chega pensando aqui: vai pregar uma teologia, algo de outro mundo. Não. O que nós precisamos ter revelação todos os dias é da morte da cruz. Porque lá está tudo. Lá está tudo o que você precisa. Você só precisa entrar e desfrutar. Como Esther fez. Muitas das vezes nós ficamos parados, olhando para as circunstâncias à nossa volta. Você às vezes fica parado, olhando para a sua situação. Pastora, mas você não conhece lá na minha casa. Você não sabe quem é meus pais. Você não sabe como que é a minha família. Eu sou órfão, nem conheço meu pai, nunca tive um relacionamento de pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você agora conhece Jesus. Jesus é Pai. Sabe, quando Jesus foi para a cruz, Ele falou para você: ei, não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque quando eu fui para aquela cruz, eu trouxe para você vida. Eu trouxe para você tudo aquilo que você precisa. Sabe, e a palavra de Deus ainda conta que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Ele fala para você: entra e desfrute de tudo. Se existem áreas da sua vida que precisa ainda ser transformada, você precisa ter revelação de quanto você é amado por Deus. Quando você tem essa revelação de quando você é amado, tudo na sua vida é transformado. Sabe, muitas das vezes nós precisamos de palavras de afirmação. Nós precisamos de palavras de quem você é.
Mas quando você busca a intimidade com o Senhor, quando você busca o Senhor, Ele fala todos os dias com você, através do Espírito Santo. Você é amado, você é amado. Eu sou pai, eu tenho favor sobre a sua vida. Você muda. Eu tenho favor. Sabe qual que é o favor que Ele tem para você? Deixa eu te falar qual que é o favor. Ele tem um casamento abençoado para você. Sabe, Ele tem uma carreira profissional abençoada para você. Sabe, se você está com problema no seu relacionamento, no seu casamento, Ele tem a transformação para você. Sabe, Deus tem um favor sobre nós. E o que nós precisamos fazer? Nada. Nada. Sabe, irmãos, quando nós temos clareza deste amor, quando nós temos clareza de quem somos em Deus, quando nós temos clareza de que nós somos filho, e o filho, quando entra na casa, ele desfruta de todas as coisas. Nós passamos pelas circunstâncias e nós levantamos cada dia e sabemos que o Senhor cuida dos detalhes. São muitos jovens, adolescentes que estão aqui. Às vezes ficam presos nas coisas do mundo, preso nos prazeres momentâneos, nos prazeres aonde vão te levar em feridas, frustrações. E sabe por que você ainda está preso? Porque você não teve revelação da cruz do Calvário. Porque quando você tem revelação dessa cruz, de Jesus na cruz, você não tem mais olhos para essas coisas do mundo. A sua direção é mudada. Você anda na direção correta. Você anda com a intimidade com Deus. Você busca o Senhor. Você não quer mais andar sozinho. Você quer se relacionar na santidade. Você quer buscar o Senhor. O seu coração está cheio de Deus. Você fica extasiado quando entra para o seu quarto e vai ter intimidade com Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui. O Espírito Santo te enche. Você sai dali transbordando de tanta vida, de tanta alegria. E as pessoas olham para você. Tem algo diferente. Sabe qual que é o algo diferente? Quando você buscou ter intimidade com o Pai te encheu, o Pai falou no seu coração o quanto você é amado, o Pai falou para você o futuro que Ele tem para você, e você sai dali extasiado, fala: eu sou filho. Eu sou filho do rei. Eu sou aquele que o Pai tem um futuro certo, cheio de esperança, cheio de paz. Eu sou aquele que vai prosperar. Eu sou aquele que o meu casamento vai mudar. Eu sou aquele que as pessoas olharão para mim e eu não serei cauda, mas serei cabeça. Essa é a identidade de filho. Essa é a identidade daquele que conheceu e sabe da intimidade com o Pai. Mas muitas das vezes nós perdemos o rumo. Nós perdemos o rumo porque nós começamos a ouvir muitas vozes. Não precisa mais ler Bíblia, a Bíblia não é mais nada. Você agora não precisa mais orar porque Deus já fez tudo. Você agora, você não precisa mais ir para a igreja, para que reunir? Você precisa assistir o culto pela internet. E o seu coração começa a ficar duvidoso. Mas isso é uma voz do diabo. Sabe por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus no seu quarto, você é fortalecido. Quando você lê a Bíblia todos os dias, os seus olhos são mudados. Quando você é reunido com o corpo da igreja, você é fortalecido. Quando você olha para as pessoas, você anda junto no discipulado, você é fortalecido. Você não fica perdido como a ovelha perdida. Jovens que são imparáveis são aqueles que têm intimidade com Deus. Uma igreja imparável é uma igreja que busca ter intimidade com Deus. Uma igreja imparável são aqueles que entendem que são filhos.
Uma igreja imparável são aqueles que têm revelação da sua identidade. É isso que nós temos falado esses dias. Você precisa ter intimidade. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa saber e conhecer quem é o Deus que você serve. Como Esther. Sabe? O tempo vai passando. O tempo passa tão rápido. Que esses dias atrás eu tinha 15 anos. Hoje eu tenho, nem lembro mais. 21. O tempo passou. Hoje você é jovem. Daqui a pouco você é um pai de família. Daqui a pouco você tem uma mulher, filhos para sustentar. Daqui a pouco você vai ter uma igreja para cuidar. Daqui a pouco você vai ter, sabe, pessoas para discipular, pastores vão ser levantados. Mas isso, irmãos, precisa ser cultivado. Deus da infância. Por isso que nós falamos para as crianças. Sabe, Esther, eu creio que ela foi marcada Deus da infância. Depois ela ficou uma adolescente, uma jovem, e foi cumprir o propósito de Deus. Sabe, você às vezes aqui é um adolescente, você está sendo marcado Deus da infância. Daqui a pouco você, é como eu falei, é um homem de família. E sabe o que Deus tem para você? Foi como eu falei agorinha. Um futuro certo, cheio de esperança e paz. O Senhor tem para você um propósito para cumprir. O Senhor tem para você uma família. O Senhor tem para você um casamento. O Senhor tem para você um emprego abençoado. O Senhor tem para você uma carreira. Isso tudo está encaixado no propósito de Deus. Mas você precisa primeiro querer ter intimidade com Ele. Você precisa querer buscar ao Senhor todos os dias. Sabe, irmãos, acorda de manhã. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele é o meu Pai. Eu sei que Ele é o Rei dos Reis. Eu sei que essa circunstância vai mudar a minha volta. Eu sei quem é o meu Pai. Eu sei quem é meu Deus. Ele é que muda. Ele é cura. Ele transforma. Ele restaura. Ele faz todas as coisas. Você precisa ter isso marcado todo o tempo. Porque às vezes o diabo ele fala para você: quem é você? Da onde você veio? Você não vai ser nada. Olha a sua família. Olha seu pai. E às vezes você começa a ouvir essas vozes. Aí o que acontece com você? Você fica depressivo, desanimado, desencorajado. Mas quando você tem a identidade e a intimidade com o Senhor, você sabe quem é você. Jovens que conhecem a Deus, eles vão crescer, eles vão voar, eles vão ser como os astronautas, voar alto, voos altos. Por quê? Porque Deus é contigo. Em todo o tempo, irmãos. Em todo o tempo. Ele não para. Ele nunca vai parar. Ele nunca vai te abandonar. Por mais que no mais profundo abismo você está, ali Ele está com você. Por mais que você está ali no pecado, Ele está com você. Por mais que a acusação todos os dias, Ele fala para você: não tem mais. Eu cresci, acho que todo mundo já ouviu, onde meu pai era próspero, minha mãe, minha família,
E as palavras de afirmação que eu ouvia do meu pai era: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai prestar para nada, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai ser ninguém. Sabe, quando eu fui me relacionar, eu pensava nisso, eu falava assim: eu nunca vou ser nada, eu nunca vou ser uma esposa, eu nunca vou ser ninguém, porque meu pai afirmava isso para mim. Mas quando eu conheci Jesus, eu tive a minha identidade restaurada. O Senhor olhou para mim e falou: ei, você vai ser sim, você vai ser alguém. Sabe por quê? Porque todas as coisas você pode em mim. Você pode todas as coisas. Talvez você chegou aqui ouvindo essas afirmações na sua vida. Eu quero te falar uma coisa. Ele fala para você hoje: ei, todas as coisas você pode em mim. E eu fui olhando aquilo, eu falava: Senhor, eu posso todas as coisas. Sabe, eu chegava no meu discipulado e eu falava: gente, eu quero ser igual a minha pastora. Sabe, eu começava a fazer as coisas, eu morria de ciúmes, mas eu falava: meu Deus, eu preciso ser transformado esses ciúmes de mim. Sabe, eu preciso que o Senhor tire, porque eu tinha ciúme da pastora, eu tinha ciúme do marido, eu tinha ciúme de todo mundo, e o Senhor vinha e tirava aquilo de mim. E eu falava: Senhor, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Eu tinha preguiça de orar, eu tinha preguiça de ler a palavra. E o Senhor falou para mim: vai para o seu quarto, vai ter intimidade comigo, vai ler a palavra, vai se relacionar comigo, porque eu vou te levantar, eu vou fazer grandes coisas. Sabe, eu fui fazendo aquilo e o Senhor foi mexendo, foi fazendo tudo novo. Sabe, e a minha identidade foi sendo afirmada, porque eu me relacionava com o Pai. E é tão bom relacionar com o Pai, não é? Quando você é criança, é tão bom sentar no colo do Pai. É tão bom quando você deita no meio da cama e está o pai e a mãe, é quentinho. É a mesma coisa de Jesus. Se relacione com o Pai e o Pai vai mudar a sua identidade. Se relacione com o Senhor, porque Ele vai te fazer todas as coisas. Jovens, sabe, estava ali atrás, que eu estou com calor. Vocês não sentem, mas eu agora sinto calor. Acho que eu estou na menopausa. Fui ali para trás, para o vento vir. E eu estava olhando a Camille. E eu vi uma menina, 3 anos atrás. 3 anos mais ou menos, né? Cadê a Camille? Está onde a Camille? 3 anos, né? Que você passou por encontro. Uma menina, né, Sérgio? Que estava ali, distraída com o mundo. E ela teve uma intimidade com Deus. E Deus deu o dom. E Deus fez de novo. Aí eu estava olhando a história de cada um que estava aqui em cima. Bia, cada uma. Aleluia! Não desistiu de nós. Casada, né, Felipe? Chegou na igreja frustrada, sem nenhum relacionamento. Deus fez de novo, deu um homem de Deus. A Bia chegou na igreja ferida com os relacionamentos, não é isso, Bia? Deus fez de novo. Deus mudou a sorte dela. Deu um marido abençoado, filho, deu família. O Júlio estava ali sempre na igreja buscando. Hoje Deus deu 3 filhas para ele. Deus tem feito grandes coisas. Sabe, cada um. Wesley, pai de família, chegou na igreja, irmãos. Cadê o Wesley? Cadê ele? Está ali. Um jovem. Quantos anos tinha? 17? Quando nós chegamos? 20? E ele estava ali na igreja há muito tempo. De repente,
A corte dele tropeça em mim, eu olho para ele, olho para ela, falo, olha, vai se relacionar com ela, hoje está casado com um filho, homem de família. É isso que Deus faz. Deus pega os improváveis e torna prováveis para Deus. É isso que Deus vai fazer para você. Vai pegar você que é um improvável e vai fazer provável para Deus. É isso que Deus faz conosco. Ele muda. Ele muda. Sabe, irmãos? As meninas falam que eu sou casamenteira. Porque às vezes eu olho um para o outro e falo, nossa, eles não estão percebendo a conexão. Tem uma conexão ali, olha para ela, olha para ele. Às vezes deu certo, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há tempo para todas as coisas na sua vida. Se você é um adolescente, é tempo de estudar. Se você é um jovem maduro, você é tempo de orar para o seu relacionamento. Sabe, se você está na idade para casar, é tempo de você buscar em Deus que Ele vai mandar. Então há tempo para todas as coisas. Então não se preocupe, não faça com o seu esforço, porque quando nós fazemos com o nosso esforço, sabe o que acontece conosco? Nós paramos o propósito de Deus na nossa vida, nós perdemos tempo. Deus tem grandes coisas para filhos. A despensa está aberta. Você só precisa entrar e comer o que você quiser. Isso que eu tenho para vocês hoje. Eu queria chamar a banda, já quantas horas? Não sei. 9:30? Pode chamar a banda. Aleluia! É orgulho! Aleluia! Sabe, irmãos, sabe o que Deus tem para nós hoje? Desfrute. Celebração da vida. Quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que está consumado. Não existe mais a depressão. Não existe mais o problema financeiro. Não existe mais a morte. Não existe mais o medo. Não existe mais as indiferenças. Quando nós olhamos para a cruz, está consumado. Não existe mais. E sabe o que tem na cruz? Acesso ao Rei. Na cruz tem o acesso ao Rei. Você só precisa chegar e falar aquilo que você precisa. Na cruz tem tudo. E se você chegou aqui hoje, precisando desfrutar do favor, da graça, você só precisa entrar na nuvem. E sabe quem é a nuvem? Jesus. Não é uma placa de igreja, eu costumo falar isso muito. Sabe quem é a nuvem? Jesus. Sabe quem é a nuvem? O Espírito Santo. Sabe quem é a nuvem? Aqueles que entendem que é filho. E hoje eu quero falar para você. Entra debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem tem favor. Debaixo da nuvem tem favor. Mas quando você sai debaixo
debaixo da nuvem, quando você sai debaixo dela, tem um sol quente, que traz desespero, que traz morte, que traz separação. Quando você sai debaixo da nuvem e vai para debaixo da nuvem do mundo, ali você vai sofrer o sol quente. Mas quando você entra debaixo da nuvem, que é Jesus, ali você vai ter paz e consolo todos os dias. Debaixo da nuvem tem favor. E eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que nós cantássemos aquela música que você cantou no começo. Ora balachore balabalabás. E eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. Talvez você chegou aqui, está debaixo do sol, o sol está queimando, você está sem direção, o seu coração ferido. Talvez você olhe para o seu futuro e não enxerga nada. Mas eu quero falar para você hoje: entra debaixo da nuvem. Na nuvem tem favor. Na nuvem nós não merecemos, mas Ele nos dá tudo. Na nuvem tem conquista. Na nuvem você se torna imparável. Na nuvem você cumpre o propósito. Talvez você chegou aqui e as circunstâncias têm parado você. Mas eu te convido hoje para entrar debaixo do favor de Deus. Jovens que têm intimidade. Jovens que acompanham a nuvem. Jovens que têm o seu tempo com o Senhor. Ele faz com você a crescer.